Dentro do assunto de lipídios, nós vamos falar um pouco sobre os esteroides. Alguns aspectos gerais sobre os esteroides é que eles são uma classe dentro dos lipídios, ou seja, eles são lipídios e constituem uma classe dentro de todos os lipídios. Outro aspecto é que são substâncias apolares, ou seja, eles são solúveis em solventes orgânicos também apolares, e isso permite com que eles possam atravessar membranas celulares. São de fundamental importância em diversas funções orgânicas. Eles constituem membranas celulares, são reguladores de funções biológicas, entre outros. Os esteroides possuem uma estrutura composta por 17 carbonos em 4 anéis. Então, aqui nós podemos ver os carbonos numerados de 1 a 17 e os 4 anéis. Então, posso dizer que é um anel tetracíclico, né? E existem 3 anéis com 6 membros e um anel com 5 membros. Então, 5 membros. Então, A, B e C com 6 membros e D com 5 membros. Dependendo do grupo funcional que está ligado a essa estrutura base aqui, a molécula terá diversas funções. Esses anéis da estrutura base dos esteroides, eles podem estar fundidos tanto em cis quanto em trans. Então, na fusão cis, esses grupamentos de lados opostos, eles estão, na realidade, no mesmo plano. Então, você pode ver aqui, o grupamento metilo aqui, ele está num plano acima, né, dos anéis. E o hidrogênio também está nesse plano acima. E isso é representado com essa cunha sólida aqui. Vocês estão vendo ela bem pretinha aqui? Então, isso quer dizer que os dois que estão com a cunha sólida, eles estão para a mesma direção, né? Para o mesmo plano. Então, essa é a fusão cis. Já a fusão trans, os grupamentos opostos, eles estão em planos também opostos. Então, essa metila aqui está com a cunha sólida, ela está acima do plano dos anéis. E esse hidrogênio que está com a cunha tracejada, ele está em direção oposta. Então, essa é a fusão trans. Nos esteroides, os anéis B, C e D, né, eles estão fundidos em trans. Já os anéis A e B, eles podem estar fundidos tanto em cis quanto em trans. Nessa primeira figura aqui, o anel A e B estão fundidos em trans. Então, aqui está para um plano, cunha sólida, e aqui o hidrogênio, cunha tracejada, está em direção oposta. Já nesse desenho aqui, nessa figura, os anéis A e B estão fundidos em cis. Então, as duas cunhas estão sólidas. Isso quer dizer que estão os dois no mesmo plano. Aproveitando esse slide aqui, para falar um pouquinho ainda da fusão, aqui a gente tem ilustrado aqui também, né, a fusão trans e a fusão cis. Então, é mais comum se ter, né, a fusão dos anéis A e B em trans do que em cis. Pode acontecer das duas formas, mas a fusão trans, ela é naturalmente mais comum de se acontecer. Igual, né, que a gente tem a B, C e D, é sempre em trans, ok? Então, a gente tem aqui um grupo metila. Então, esses grupos metilas, eles podem vir, na maioria dos esteroides, né, uma boa parte dos esteroides, eles podem vir no carbono 10 e no carbono 13, que são esses dois carbonos, o 10 e o 13. 10 e 13.
Então, eles podem estar presentes e são chamados de grupo metila angular. Então, o grupo que está em oposição ao grupo metila é chamado de substituinte. Nesse caso aqui, nós temos o hidrogênio como grupo em oposição. Então, quando esse grupo que está em oposição à metila ou CH3, se ele estiver no mesmo plano, né, do anel, ou estiver acima do anel, no plano acima do anel, que a metila, o grupo metilangular, ele é sempre desenhado no plano acima do anel, como vocês podem ver aqui, a cunha sólida, certo? Então, se eles também, esse substituinte, estiver acima do anel, com a cunha sólida também, ele é chamado de beta substituinte. Já se ele estiver no plano oposto, com a cunha tracejada, ele é chamado de alfa substituinte. Então, nessa figura aqui, que nós temos um beta substituinte, a gente pode chamar esse grupo, já que é um átomo de hidrogênio, a gente chama de beta hidrogênio. E aqui, como é também um hidrogênio, só que está com a cunha tracejada, a gente chama de alfa hidrogênio. Poderia ser outro átomo, né? Outro grupamento. Mas, como é o hidrogênio, beta e alfa substituinte. Ok? Então, é basicamente isso. Grupo metilangular, carbono 10, carbono 13, hidrogênio aqui, alfa hidrogênio e beta hidrogênio. Mesmo plano para o beta, planos opostos para o alfa. Uma das substâncias mais importantes dentro dos grupos dos esteroides é o colesterol. Ele é o mais abundante da família e ele é o precursor de outros esteroides, ou seja, ele dá origem a outros esteroides. Ele é parte componente de membranas celulares e é também anfipático, ou seja, ele apresenta uma porção polar com uma hidroxila no carbono 3 e uma porção apolar composta pelos 4 anéis e uma cadeia aberta. Então, os 4 anéis e a cadeia aberta, ou uma cadeia chamada também de alifática, ligada ao carbono 17. Fazem também parte do grupo dos esteroides alguns hormônios. Um deles é o glicocorticoide e o outro o mineralocorticoide. Esses dois tipos de hormônios, eles são sintetizados no córtex adrenal, que é uma região mais externa da glândula suprarrenal. Eles podem ser também chamados de esteroides adrenocorticais. Então, eles possuem um oxigênio no carbono 11. Então, eles têm um oxigênio aqui nesse carbono 11. Ok? Esses dois hormônios têm esses principais representantes aqui. No glicocorticoide, nós temos a cortisona, e do mineralocorticoide, nós temos a aldosterona. O glicocorticoide, ele participa do metabolismo da glicose, como vocês já podem ver aqui, glico, né? Ele participa do metabolismo da glicose, de proteínas e de ácidos graxos. Ele possui uma função anti-inflamatória e imunossupressora. Então, esse aqui, ele faz parte de inúmeros medicamentos, inúmeros fármacos, né, que têm função anti-inflamatória. E, consequentemente, acaba tendo também uma função imunossupressora, que nem sempre é positivo para o organismo. O mineralocorticoide, que aqui a gente viu a aldosterona,
Ele regula o equilíbrio eletrolítico. Ele tem como alvo os rins, ele aumenta a absorção do sódio e aumenta também a liberação do potássio. Então, ele tem essa função. Outros hormônios também, que são produtos também do colesterol, né? Como os que a gente viu anteriormente, são os hormônios sexuais. São os hormônios androgênios, estrogênios e progesteronas. Então, nos hormônios androgênios, a gente vai ver a testosterona e a 5-alfa de hidrotestosterona, eles são responsáveis pelas características sexuais secundárias masculinas e também pelo crescimento muscular. Esses hormônios, eles estão presentes, embora alguns sejam mais abundantes no homem e outros mais na mulher, mas eles estão presentes em ambos os sexos. Essa 5-alfa de hidrotestosterona é um metabólito ativo da testosterona. Já os hormônios estrogênios, que a gente tem aqui como exemplo o estradiol e a estrona, eles são responsáveis pelas características sexuais secundárias femininas e eles também auxiliam na regulação do ciclo menstrual. No estradiol, vocês podem observar que tem uma hidroxila no carbono 17, já na estrona existe uma carbonila no carbono 17, ou seja, eles têm essa pequena diferença estrutural aqui. E por fim, temos a progesterona. A progesterona ela é essencial na gravidez, porque ela prepara, né, esse hormônio prepara as paredes uterinas para a implantação do óvulo fecundado. E também previne a ovulação durante a gravidez, ou seja, faz com que a mulher não ovule enquanto estiver grávida. Eles possuem estruturas semelhantes, tanto a testosterona como a progesterona. Existe apenas uma diferençazinha no carbono 17, que tem uma hidroxila e aqui uma carbonila junto a uma metila, mas possuem estruturas semelhantes, porém funções bem distintas. Outro derivado do colesterol são os ácidos esteroides ou ácidos biliares. Eles possuem uma carboxila ao final da cadeia aberta. Aqui nós podemos ver a carboxila ao final da cadeia aberta. São sintetizados no fígado, armazenados na vesícula biliar e secretados no intestino delgado. Eles possuem uma função emulsificante e auxilia na digestão das gorduras e dos óleos. E por fim, nós temos a vitamina D, que também é um derivado do colesterol. Ele pode ser chamado de secoesteroide. O que seria isso? Ele ocorre, né, através de uma fissão em um ou mais estruturas do anel. Então, ele é produzido, né, através de uma fissão em uma ou mais estruturas do anel. Então, você vai ver que esse anel aqui, o anel B, ocorreu uma mudança. E a adição de um átomo de hidrogênio em cada grupo terminal. Então, vai ser adicionado um átomo de hidrogênio em cada um dos grupos terminais. Então, isso é o que se diz de ser um secoesteroide. Então, você vai ver que a estrutura é um pouquinho diferente dos outros esteroides, com os 4 anéis fechadinhos, cíclicos, né? A sua formativa, na realidade, é chamada de calcitriol. A vitamina D, né, que se chama, ela tem, pode ser chamada de calciferol ou colecalciferol, tem uma estrutura um pouco diferente. E esse aqui já é a forma ativa, que é o calcitriol.
Esse calcitriol, ele aumenta a absorção do cálcio no intestino e ajuda também na função cerebral, na prevenção de tumores. A vitamina D, ela é bastante importante no organismo e faz parte de diversos processos. Então, é muito importante a absorção dessa vitamina aqui, né, desse calcitriol. E a principal fonte que nós temos é a exposição ao sol. Por quê? Porque essa conversão desse calciferol até chegar o calcitriol, né, que é a formativa, ele necessita da exposição solar. A gente precisa da exposição solar para que ocorra essas reações até chegar à forma ativa. Então, o que ele vai converter o 7-desidrocolesterol até essa formativa aqui. Então, é necessário que tenha essa exposição solar ou então faça uma reposição de vitamina D, mas o principal seria a exposição solar.